Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clare e você está no meu canal. O Glauco do Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, código 19, lá perto de Campinas, Leme, Pirassununga, Araras, né? Essa aí é Leme, a terra que eu nasci e tal. Então ele é lá perto de casa, é um conterrâneo. E ele fez uma pergunta que eu acho que ninguém fez para mim até hoje, que é: Adolfo, o que o estudo da crítica textual contribui em meus estudos? É interessante, é interessante para você que inicia os estudos de crítica textual, nunca estudou ou tem interesse em estudar, a crítica textual ela contribui porque ela é a parte da teologia, ela é a parte da teologia que ela se preocupa em como a Bíblia foi transmitida. E isto é um assunto de extrema valia porque você vai saber como a Bíblia que você usa chegou até você. Entendeu? Tipo, você vai saber, você vai olhar e vai falar assim, eu sei como a minha Bíblia chegou até nas minhas mãos. Essa câmera é complicada. Você vai saber como a sua Bíblia chegou nas suas mãos. E eu acho que isso é uma coisa imprescindível. Não é só simplesmente analisar variantes. Analisar variante, eu acho que é o pontapé inicial da crítica textual. Olhar aparato crítico. Mas você olhar e saber que a Bíblia que você tem em mãos, ela surge num período da história, que eu tenho aqui o texto Receptus em minhas mãos, e saber em que período ele foi formatado, o texto de Benheim, no período em que ele foi impresso, como foi, que momento, quem foi o editor. Cara, isso te dá o suporte de análise de maneira tremenda. E fora que a crítica textual, ela também analisa as variantes, as versões antigas. Então, o conhecimento de crítica textual, o estudo de crítica textual te permite você olhar o texto e analisar as variações que teve ao longo dos séculos, analisar as traduções que houve ao longo dos séculos e entender por que certas coisas são como elas são. Então ela te dá uma... Além de te dar um suporte, o estudo da crítica textual ela te dá um suporte manuscritológico, histórico e teológico, né? Aí você pode falar, não, Adolfo, mas isso eu já faço. Não de como a maneira que a crítica textual vai te dar, né? Além de você ter mais certeza, ou a incerteza, aí vai depender de pessoa para pessoa, de que o texto que você tem em mãos é o correto. Então, o estudar manuscritos, estudar versões antigas, lhe permite isso. Então, existem certas expressões ou certas variações ou certas leituras que são utilizadas hoje e que você entende. Por quê? Quer ver? Eu não vou pegar uma variante textual propriamente dita, mas eu vou pegar aqui uma expressão que é muito utilizada, Lúcifer para capeta, Lúcifer para Satanás. Eu tenho dois ou três vídeos aqui no meu canal falando sobre Lúcifer, sobre Isaías 14:12. É interessante que nós da modernidade falamos que Lúcifer é o nome do capeta. É o nome próprio do capeta, ok? Nós falamos isso. Tá? Eu não vejo problema em afirmar isso. Só que se você falar assim, tá, me mostra na Bíblia onde que tá. Eu fiz isso com um rapaz da Assembleia de Deus, um grande amigo meu da Assembleia de Deus. Ele começou a falar, ah, porque Lúcifer, não sei o que. Eu falei assim, você tem certeza que é Lúcifer o nome de Satanás? Tem. Então me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Ele não sabia. Por quê? Porque ele usa o nome Lúcifer tradicionalmente, com base na tradição e no que os outros disseram. Entendeu? E aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, Isaías 14:12, você vai ter algumas traduções. Uma em específica, a Almeida Corrigida Fiel, traz Lúcifer. Mas ela traz Lúcifer não com base no hebraico, mas com base no latim. Porque Lúcifer vem de Lucifere. Lucifere aparece em Isaías 14:12 e num texto de Pedro. Em Isaías 14:12, você é aplicado a Satanás. Ok, tranquilo e tal. Só que em Pedro, 1 Pedro, se não me engano, lá se aplica a Jesus. Então, Lucifere, no latim, significa aquele que porta a luz, que traduz bem do hebraico para o latim o verbo helel, né?
trazer a luz, portar a luz. E no grego vai estar a palavra asteron, né, aquele que traz a luz. Eu tenho que olhar o verso certinho que me fugiu aqui. Entende? Então, quando você tem a tradução do hebraico para o latim, do grego para o latim, você vai ter a expressão lucifério. Só que, num dado momento, alguma tradução em português, ou devido à influência de Zenome por ortodoxia, traduz, em vez de traduzir a Bíblia, em vez de traduzir o termo hebraico, utiliza-se do termo latim. E aí, no caso da Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, um exemplo aqui básico, traz Lúcifer, ó estrela da manhã, tu que debilitava as nações. Tá entendendo? Aí você pode perguntar assim, tá, Adolfo, mas isso é uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples. Mas quando você entende a origem de um termo, Lúcifer, de onde que vem? A crítica textual, o conhecimento que a crítica textual, o suporte que a crítica textual te dá, ela é tremenda, entendeu? Ela é tremenda. Então você vai ter certas expressões, e eu estou pegando aqui não do ponto de vista manuscritológico, comparação de manuscrito e tal. Eu estou pegando aqui um simples fato de um nome muito conhecido, entende? Então, esse é o suporte que a crítica textual te dá. Por quê? Para fazer crítica textual, como no áudio do Sérgio Monteiro e do Thiago Santana, no vídeo que eu postei aqui, como nesse vídeo que eu postei, fazer crítica textual, inicialmente você começa com o hebraico, para o Antigo Testamento, com o grego. Mas existem algumas línguas que são extremamente necessárias, como o latim e o grego para o Antigo Testamento. Para o Novo Testamento você começa do grego. Aí você tem que conhecer o hebraico, né, para saber que tipo de expressão que tipo de citação é. Você olhar a citação no Novo Testamento, como ela é feita, como ela foi feita, se ela é uma citação direta do Antigo Testamento, se ela é uma citação de algum manuscrito, de algum documento antigo do período deles, né? Então, existe, cara, tudo isso, a crítica textual, ela abrange. Então, a crítica textual, ela anda assim com a exegese. Então, todo bom exegeta sabe fazer crítica textual, né? Todo bom exegeta sabe fazer crítica textual. E você não vai encontrar um exegeta que não saiba fazer crítica textual, né? Por quê? Porque a crítica textual, na minha visão, é o primeiro passo de um exegeta, né? O Sérgio Monteiro discorda de mim nesse ponto, eu e ele não temos não concordamos, que ele utiliza uma metodologia um pouquinho diferente, mas no fim dá na mesma, apesar dele ser exegeta e eu não, no fim dá mesmo. Porque o cara, para fazer exegese, ele tem que ter conhecimento de grego, tem que ter conhecimento de hebraico, tem que ter conhecimento do contexto histórico, tem que ter conhecimento. A finalidade dele para isso é diferente. Na crítica textual, o cara tem que ter o mesmo conhecimento para poder comparar os manuscritos, para poder comparar as versões antigas e poder estabelecer o texto. Enquanto que a crítica textual tenta estabelecer o texto, a exegese ela tenta estabelecer a explicação. Mas as ferramentas são as mesmas. A exegese faz mais uso ainda de questões históricas, discussões históricas, e ela é muito mais complexa nesse sentido. Isso, para esse tipo de comentário, eu deixo mais o Sérgio Monteiro responder, o Thiago Santana, que tem vídeos excelentes. Eles têm vídeos excelentes sobre o assunto. Então, basicamente, é isso que eu posso dizer. A crítica textual ela te dá esse suporte. Eu foco mais a crítica textual no meu canal aqui do ponto de vista manuscritológico, comparação de manuscrito, variação de leitura. Só que a crítica textual, ela aborda também, por exemplo, questões de tradução, né? Questões de tradução. E você tem que utilizar de versões antigas e tal. Só que eu não me foco muito nisso. Por quê? Porque no caso do Novo Testamento, você tem que priorizar o texto grego. As outras versões, elas vão ser secundárias. No hebraico, no Antigo Testamento, você vai priorizar o hebraico. E as outras versões, como grego, latim, vão ser secundárias. E por aí vai. Então, assim, esse tipo de conhecimento lhe permite você fazer uma análise mais profunda e mais precisa da Bíblia. Então, no que ela auxilia nos seus estudos? Deixa você com culhão para poder analisar as coisas. É isso aí. Para analisar a palavra de Deus. Então, basicamente é isso aí. Tem interesse? Gostou do vídeo? Tem interesse em fazer
um curso de crítica textual introdutório? Eu tenho um curso de crítica textual introdutório, eu tenho um curso de grego, né? São cursos introdutórios, não são cursos para o cara sair, tipo, eu sou bichão, né? Não. Mas são cursos introdutórios para te capacitar e te convidar a estudar mais. Então, se você tiver interesse, meu blog está na descrição, lá tem meu número de WhatsApp, tem meu Facebook também, Adolfo Clair, só entrar em contato. Meu número também está lá na minha descrição, no meu status, então é fácil você me encontrar. E tamo junto aí, cara, só entrar em contato. Também tenho cursos de Novo Testamento grego e por aí vai. Quinta edição, como usar a quinta edição revisada, como usar o texto majoritário, o interlinear majoritário e por aí vai. Então, assim, só precisando de alguma dica, só entrar em contato, tá? E Glauco, eu agradeço aí a sua pergunta, que eu acho que ela foi uma pergunta muito relevante e que merece ser respondida. Então é isso aí. É nisso que te ajuda a crítica textual. É para isso que serve. Ela serve para estabelecer o texto. Porque como você pode ter certeza da Bíblia que você utiliza nas suas mãos? A crítica textual tenta responder isso. Como é que ela chegou nas suas mãos? E segundo, ela vai te precaver contra aqueles que vêm falar de Bíblia. Porque você tem muita gente hoje que não concorda com o cristianismo criticando a Bíblia. E a Bíblia, ela é essencialmente a base do cristianismo. Não tem como você falar do cristianismo sem falar de Bíblia. Ah, eu sou cristão, mas eu não gosto da Bíblia, eu não concordo com a Bíblia. Não. O cristão é um leitor assíduo da Bíblia. Um cristão é um leitor assíduo da Bíblia. Então a Bíblia, ela é a rocha na qual está firmada toda a nossa fé. Não, a rocha não é Jesus, mas é a Bíblia que fala de Jesus. Não é o teu vizinho. Teu vizinho, ele teve uma experiência com Jesus. Mas a Bíblia testemunha de Jesus, testemunha da vida dele, testemunha dos feitos dele e testemunha que ele vai voltar. Se ela não tem credibilidade, teu vizinho tem menos ainda. Então a Bíblia, ela é o sustentáculo de toda religião cristã. Toda religião cristã. Então, a crítica textual trabalha nesta perspectiva de responder se é confiável, se houve alteração, se não houve. Então ela te dá credibilidade para poder falar de Bíblia. Entendeu? E aí, meu amigo, na modernidade isso vale ouro. Isso vale muito ouro. Entendeu? Então, e fora as outras coisas que eu já tenho falado aqui. Todo bom exegeta, ele vai falar de crítica textual. Eu fiquei bravo com um rapaz porque ele veio falar que eu sou exegeta. E ele insistia que eu era exegeta. Eu falei, não sou exegeta, eu nunca fiz uma exegese na vida. E interessantemente que o Fábio Sabino ele foi questionado ao contrário. Teve gente que chegou para o Fábio Sabino e falou assim, Fábio Sabino, você é um crítico textual, porque você vive fazendo crítica textual. E o Fábio Sabino falou, não, gente, eu sou exegeta. Mas para fazer exegese, eu preciso fazer crítica textual. Então, ele se foca numa linha de estudo, mas para fazer a linha de estudo dele, ele tem que fazer a crítica textual. Ele tem que estabelecer o texto para analisar, entendeu? Então, é basicamente isso aí. As pessoas elas confundem muito isso por causa disso. Então, veja que a crítica textual está assim com a exegese. É impossível você separar, é quase que impossível você separar a crítica textual da exegese. Uma crítica textual sem exegese, ela não tem sentido para uma certa finalidade de explicar o texto, né? E para você explicar o texto, você precisa estabelecê-lo. É assim, é essa a lógica, né? E por aí vai. Então, tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tamo aí.